portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi o que, gente? Creditado. Em algumas traduções, imputado como justiça. Ora, o salário do homem, olha que coisa interessante. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Aí aqui ele vai transcrever, escuta aqui, ó, o salmo que nós lemos no momento da adoração. Aquele salmo, ele vai transcrever uma parte. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas e cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E aí ele vai fazer uma pergunta para nós. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos, aqui ele fala dos judeus, ou também aos incircuncisos, aos outros povos que não judeus? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Mas sob quais circunstâncias? Antes ou depois dele ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Gente, veja bem, esse é o tipo do texto que normalmente não se enfrenta num domingo. Porque se parte da pressuposição, o pessoal não vai ligar para isso aqui é doutrina bíblica, isso aqui é coisa para teólogo, isso aqui é coisa para teologia sistemática, a gente precisa de um texto daqueles que são mais básicos. Não. A obrigação de todo líder cristão é pregar todo o conselho de Deus. Aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais difícil. Quando eu digo que é mais difícil aqui, eu me refiro, por exemplo, a algum conhecimento prévio, entre aspas, necessário para a compreensão do texto. Mas eu vou dar isso para vocês. Eu quero contextualizá-los, em primeiro lugar, para depois de contextualizá-los, nós voltarmos a uma análise ponto a ponto das Escrituras. A grande questão é o seguinte: Paulo, o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, que a propósito, é a carta que revolucionou o mundo inteiro. Não existiria Ocidente como ele existe hoje, não existiria avanços na autonomia científica como existe hoje, não existiria as buscas pessoais do Evangelho como existe hoje, sem as presilhas da igreja medieval, se não fosse esse livro. Os reformadores foram profundamente tocados, porque abriram a carta aos Romanos, e foram em pontos que foram cruciais para a compreensão do homem da Idade Média e para a abertura do homem moderno. A busca, inclusive, pela autonomia na relação de cada ser humano com o seu Criador, sem a mediação ou sem a intermediação do sacerdote ou do pastor, ou de quem quer que seja. Esse livro, ele é uma revolução na nossa vida hoje, e imaginem só quando em um mundo que vivia mergulhado no século XVI,
na ideia de que toda a relação com Deus era mediada pela igreja, ou era mediada a partir de boas obras, ou era mediada a partir de compra de indulgências, ou era mediada através de, basicamente, gente, eu diria, um obscurantismo tão grande que as pessoas faziam sem saber por que estavam fazendo o que faziam. De repente, a carta aos Romanos, ela é aberta novamente, e ela chega a olhos iluminados, dentre os que nós já conhecemos normalmente, dentre tantos que são anônimos na história da reforma da igreja no século XVI, e Paulo vai trazer exatamente a tônica, o centro do cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, não é o centro do cristianismo, é o centro da revolução que o cristianismo faz no nosso coração e na nossa consciência de relação com Deus. Paulo vai começar, então, aqui fazendo uma alusão, trazendo à história um antepassado comum a todos os seus ouvintes ali do século I. Essa carta foi escrita no século I, foi ressuscitada aos olhos da igreja no século XVI, de maneira muito intensa. E ele começa dizendo assim: portanto, o que é que nós vamos dizer do nosso antepassado Abraão? Então ele já começa aqui trazendo uma pessoa lá de trás. Abraão é um homem que viveu antes de Cristo, tá? Muitos séculos antes de Cristo. E ele vai dizer o que vamos dizer aqui do nosso antepassado Abraão. Quando ele invoca o nome de Abraão ali, para a discussão, para essa carta, é porque ele quer trazer exatamente a reflexão, uma maneira de pensar dos judeus daquela época de Jesus, em que muitos achavam que a salvação dos judeus, presta atenção, ou dos circuncisos, né, judeus ou circuncisos, depois eu vou falar para vocês a importância e a questão da circuncisão logo na frente. Então, ele está ali pregando exatamente em um tempo muito parecido com o tempo da igreja da reforma no século XVI. O que se recebia, o que os judeus achavam é que aquele povo judeu, descendente do velho Abraão, que teve Isaac como filho, Isaac teve Jacó, e Jacó teve 12 filhos, que formaram as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos passaram pelo tempo, criaram um reino, depois esse reino se divide, e aí vem, enfim, o Messias dessa tribo, de uma das tribos, a tribo de Judá, que é Jesus. Então, ele está dizendo assim, o que é que nós vamos dizer de Abraão? Será que ele foi salvo pelas obras? E ele faz exatamente esse questionamento. Olha só o que ele vai dizer aqui. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras que ele fez, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Deixa eu tentar explicar para vocês aqui. Vamos voltar à história. Deus escolhe um homem centenário, ali próximo dos seus 100 anos de idade, obviamente sem o vigor de um homem de 20 anos, de 30 anos. Ele chega para esse homem, e no meio de um mundo caótico, um mundo totalmente voltado ao paganismo, que divinizava tudo, divinizava o fogo, divinizava as estrelas, divinizava os astros. E Deus escolhe um cidadão desse, que, por sinal, não podemos afirmar categoricamente que Abraão era monoteísta, porque Abraão era da Caldeia, da antiga Caldeia, da antiga Babilônia, e o que era comum no seu povo era a adoração dos astros, era a adoração das estrelas. Então Deus pega um homem pagão, presta atenção, Deus pega um homem pagão, sem nenhum background, sem nenhuma experiência de uma relação que dissesse assim, não, eu vou escolher Abraão, porque Abraão é um cara correto, porque Abraão é um cara que paga as contas, porque Abraão é isso, aquilo, outro. Não, Deus vai e do cofre da sua majestade, do cofre da sua graça e da sua soberania, ele escolhe um homem chamado Abraão e sua esposa Sara, e diz assim para Abraão, Abraão, é o seguinte, na sua descendência, haverá uma grande nação, e através do seu descendente, através da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas.
todas as nações. Agora veja bem, o cara tinha 100 anos, o cara era pagão, e ele faltava as duas condições básicas, pelo menos na ciência jurídica, para que haja uma nação: território e povo. Estão comigo? Porque ele não tinha filho. Ele não tinha território. Deus tira ele da casa dele, e a Bíblia vai dizer, se você for ler lá o livro de Gênesis, Deus tirou ele da parentela dele, da sua família, de onde ele vivia, lá na Caldeia, trouxe ele, o fez passar pela terra de Israel, da terra de Canaã, e disse: ó, isso aqui vai ser seu, tá bom? Isso aqui vai ser seu, e da sua descendência eu formarei uma grande nação, e o mundo inteiro vai ser abençoado por essa nação. Então, veja bem, eu gosto de chamar Abraão do pai das impossibilidades. É o pai das impossibilidades. O cara não tinha terra, Deus disse que ele vai ter uma nação. O cara não tinha filho, tem 100 anos de idade, casado já com uma senhorinha de 90, que não tinha jeito, pois. Você está entendendo? Não tinha jeito nenhum de ali sair alguma coisa, mas nem sob o ponto de vista, da normalidade da fertilidade, porque a Bíblia diz que Sara era estéril, mas não só era estéril. Sara já era uma mulher próxima dos 100 anos. Então Deus chega para esse senhor aqui, Abraão, e diz: olha, você vai ser pai de uma grande nação, e na descendência dessa nação, todo mundo vai ser abençoado. Então ele é o pai das impossibilidades. É por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Porque fé é exatamente estar diante de uma impossibilidade, mas confiarmos que o que Deus diz é verdade. Fé, gente, é acreditar na palavra de Deus. É por isso que, lá na Bíblia, lá ainda em Gênesis, vai dizer o seguinte, que quando Abraão recebe aquela notícia, aquela promessa, aí a Bíblia vai dizer: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado, isso lhe foi imputado como justiça. Presta atenção. O tema central desse capítulo, e o tema central desses 12 versículos, é uma doutrina muito linda das Escrituras, mas muito esquecida. E muito trocada dentro da própria igreja, muito desprezada dentro da própria igreja, porque nós vivemos em um tempo, gente, aliás, a humanidade, ela vive na lógica da compensação. Nós vivemos compensações, nós vivemos trocas na nossa vida. Não é à toa que o próprio Paulo, para ressaltar o tema justificação, que eu vou explicar daqui a pouco, não tenha medo, ele vai usar uma metáfora. Ele vai dizer: olha, quem trabalha, o trabalhador quando trabalha, que ele vai receber o salário não é um favor, não. O salário do trabalhador é uma obrigação. E olha que não tinha nem sindicato nesse tempo. Não tinha nenhum regime. Mas veja bem, o quanto o valor da dignidade do trabalho e da recompensa pelo trabalho já vem de eras. A Bíblia vai dizer, então, que o trabalhador, quando trabalha, ele, quando recebe, ele não está recebendo um favor, não. Você, por exemplo, que é trabalhador, não acha que o patrão está fazendo um favor para você, não. Ele está compensando as suas horas de trabalho. E você que é empregador, quando for pagar o seu trabalhador, ou quando for pagar a pessoa que trabalha na sua casa, ou a faxineira, não enche o peito e dizer assim: olha só, rapaz, eu estou ajudando essa vida. Ajudando nada, você está pagando. Você está trocando o trabalho dela por uma expressão monetária. Está trocando aquilo por dinheiro. É exatamente o que a Bíblia vai dizer para fazer uma comparação com as nossas experiências religiosas. O que é que ocorre na nossa mente? E o que é que ocorria na mente do judeu ali comum dos tempos de Paulo? É que o velho Abraão tinha sido escolhido por Deus porque tinha feito algo tão maravilhoso para Deus antes, ou tinha sido tão obediente, tão bonzinho, tão carinhoso, tão fofinho, que Deus disse: eu vou abençoar esse cara porque ele é fofinho, porque ele está fazendo as coisas certas, e eu vou escolher porque ele é um homem que faz coisas certas.
o escritor sagrado, o apóstolo Paulo, ele vai exatamente desconstruir aquilo que era corriqueiro no meio dos judeus. E que o próprio Jesus enfrentou, irmãos. Como é que os religiosos judeus se apresentavam a Jesus? Com o peito inchado. Peraí, quem você pensa que é, o jovem da Galileia? Nós somos aqui os membros do Sinédrio, da mais alta corte religiosa de Israel. Quem é você para contrariar o que nós estamos dizendo? Porque eles tinham um senso de merecimento daquela posição, ou um senso de merecimento da salvação de Deus, que eles achavam que Abraão teve que conquistar para poder ser escolhido. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. O capítulo 4 da carta aos Romanos, ele é tão importante, a sua compreensão é tão necessária, tão intransferível, que uma má compreensão ou uma boa compreensão de Romanos capítulo 4 vai trazer saúde espiritual para nós e vai destruir o mito das trocas religiosas. Vai destruir o mito dos favores divinais baseados em atos prévios da humanidade. Como se Deus, na realidade, fosse um grande empregador, ou fosse o grande dono de todas as coisas, e eu preciso agradá-lo, eu preciso estar pronto para agradá-lo, para assim ele olhar para mim e me abençoar. E se isso não acontecer, se eu não tiver o que dar a Deus, Deus vai se transformar em um monstro e ele vai me mandar para o inferno. É o que eu chamaria, sabe, de pitbullização da divindade. É olhar para Deus como esse pitbull, que você precisa criar desde pequeno, agradar e cuidar e tal, para que ele não lhe morda e não deixar ele com fome, porque se ele tiver com fome e você não tiver tratado ele bem, ele pode ir lá com a sua dentada de toneladas e dilacerar um membro do seu corpo. O que me é extremamente interessante, e eu gostaria de compartilhar com vocês, é que a base, veja bem, você não precisa ser um grande estudioso, você não precisa ser cientista da religião, você não precisa ser teólogo, você não precisa ser nada, você precisa observar a realidade. Observe que toda religião, ela tem um aspecto de troca envolvido. Ela tem um aspecto de perdas e ganhos. Ela tem um aspecto de comportamentos bons ou comportamentos aceitáveis para que a divindade me aceite. Por exemplo, isso vai desde o cristianismo cultural que nós vivemos, aquela ideia de que eu tenho que merecer. O que é que você ouve muito nos velórios? Primeiro que em velório não tem gente ruim. Não é assim? Não tem mesmo, não. Segundo, qual é o discurso geralmente corriqueiro? Rapaz, fulano de tal. Pessoa tão boa, não é assim? E pode até ser verdade. Pessoa boa, tratava bem os seus filhos, cuidava dos seus empregados. Esse aí tem um lugar especial no céu. É ou não é? Isso é comum. Quando eu percebi isso, eu comecei a chegar nos velórios e dizer assim, olha, gente, é o seguinte, quem vos fala aqui não vale um tostão, e quem está também nessa urna carece da graça do Senhor. Nós precisamos entender o que é que a Bíblia diz sobre nós no aspecto da conquista do favor divino, que Paulo quis destruir e que era muito comum. Preste atenção. Desde uma tribo indígena que oferece sacrifícios ao trovão, ou que oferecem sacrifícios ao curupira, oferecem sacrifícios à deusa do oceano, ou também nas práticas normais da nossa religiosidade afro, também no nosso cristianismo, no que eu chamaria de cristianismo gospel, cristianismo evangélico cultural, que nós temos na nossa igreja. Estamos cheios disso. Estamos cheios desse aspecto de trocas de favor. E aí Paulo vai dizer, Abraão, quando foi escolhido, ele tinha feito alguma boa obra para ter sido escolhido? Esse é o tema. E ele aqui vai trazer, gente, aqui, sentando, pousando, para vocês entenderem. Ele vai introduzir, então, o tema da doutrina da justificação. O que é a justificação? É muito simples e é muito complexo.
Justificar, na perspectiva de Deus com a sua criação, é tornar alguém, aos seus próprios olhos, justo, não em razão da sua justiça própria, mas da justiça de Cristo no Calvário. Embora aqui não haja uma discussão mais profunda sobre o sacrifício de Jesus, a carta vai tratar isso, e a Bíblia trata sobre isso, então eu vou lhes dizer de maneira o mais simples possível, para você entender que tema Paulo quis trazer aqui à reflexão. Paulo está dizendo o seguinte: Abraão não foi bonzinho para ser escolhido, Abraão não tinha nada demais de si mesmo para ser escolhido, Deus o escolheu, e o fato dele crer nas promessas de Deus, ou ele crer que Deus estava falando a verdade sobre as suas promessas, aquilo, a fé que ele teve, lhe foi o quê? Creditada, a fé dele voltou em forma de crédito, tornando-o justo aos olhos de Deus, por sua confiança em Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Você está liso, quebrado, sua conta está aí, e aí, de repente, acontece um negócio. Tá? Você está ali na sua conta, já recebeu o seu salário, o especial comeu. Já recebeu a pensão, o especial comeu. Já recebeu a ajuda da família, o especial comeu. Aí você está ali, né, lindo, né, ali. Você não tem o que recorrer. E, de repente, sem ter sido pelas vias do trabalho, sem ter sido pelas vias do relacionamento familiar, de repente você abre a sua conta ali um certo dia, tá, e você vê ali que alguém depositou 30 mil reais na sua conta. Quem dá glória por isso? Mas isso aí aparece muito assim, Não espere não, viu, meu irmão? Isso pode até acontecer, mas não espere não. Olha, tem gente que está dizendo ali, eu creio, tá, minha amada? Receba, eu não tenho como lidar não, mas receba. Então, olha só, presta atenção. O que é que Deus faz com Abraão? É o centro do capítulo 4. Deus pega aquele cara que não tinha de si nenhuma possibilidade de levar à frente aquele chamado, e não tinha no seu passado, ou na sua vida, nada que tivesse justificado Deus ter escolhido aquele homem para ser o pai da fé de todas as nações, senão a própria vontade de Deus de escolhê-lo, e ao mesmo tempo a fé que ele deposita em Deus, de que Deus estava correto. Gente, o que é o cristianismo? E é sempre bom a gente revisitar o básico. Ninguém aqui vai morrer, e ninguém aqui vai engoiar, ninguém aqui vai ficar, eu estou enjoado de comer pão. Não, todo dia a gente come pão, não come pão ou não come pão? Será que você vai dizer assim, olha, rapaz, eu já comi tanto pão na minha vida, eu tenho 50 anos. Se eu for contar quantos pães eu comi, eu como um pão e meio por dia, vezes 7 dias e tal, vezes 30, vezes os anos, eu como pão com força. Eu não quero mais comer pão, porque eu já comi pão demais. Você pode até tomar uma decisão dietética, mas certamente, todo dia, aquele pãozinho assado com manteiga na frigideira, ele mexe conosco por dentro. Mexe ou não mexe? Alguém disse assim, alguém vai sobreviver daqui para frente sem beber água, porque passou 40 anos bebendo água? Tem como? Não tem. Assim é o Evangelho. Todo mundo sabe o que é, todo mundo aqui, ou a maioria experimentou, mas tem que ser lembrado todo dia, porque é alimento para a alma todo dia. Não é à toa que Jesus Cristo é o pão da vida, é porque Ele nos alimenta todo dia, dá-nos a cada dia o pão, para que sejamos alimentados. No final das contas, a doutrina da justificação, ela tem uma contraparte. Deus não, por sua justiça e santidade, Ele não pode declarar a sua justiça sem que ela seja uma justiça alcançada por outrem. E aqui, Jesus. Quando Deus olha para mim hoje, Deus não me... Eu não estou aqui, gente, eu quero dizer uma coisa. Eu não estou aqui nesse palco porque eu fui um menino muito bom na minha infância. Ou eu fui um adolescente muito bom. Fui um cara legal. Aí Deus olhou e viu que eu era um cara legal. E disse, eu vou salvar Sérgio, porque Sérgio é um cara legal. Não, absolutamente não. O que aconteceu é que no ano de 1994, repentinamente,
Deus bate na minha caldeia, Ele vai ali no lugar do meu ser, da minha existência, e diz: Sérgio, eu te apresento o sacrifício do meu filho Jesus por você, e eu vou transferir a justiça que Ele tem, e vou acreditar na sua conta, porque você não pode ter justiça própria, eu transfiro a justiça do meu filho para você. Isso é cristianismo, irmãos. É por isso que Paulo vai dizer assim, ó. Vamos voltar para o texto, que agora vai ficar mais claro. Verso 3. Leia aí o verso 3. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi o quê, gente? Creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, e aqui ele vai falar do trabalhar da religião, do trabalhar do esforço pessoal para alcançar o favor de Deus, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, e nós todos aqui somos ímpios, sua fé lhe é o que, gente? Creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus credita justiça independente de obras. Olha só, gente, isso é tão interessante. Isso é tão interessante. Porque nós vivemos um tempo em que somos ensinados a fazer a seguinte pergunta: por que não eu? Você já fez essa pergunta? Você olha para a pessoa: rapaz, eu estou aqui com 25 anos, 28, o caba casou com 21, por que não eu? Por que não eu? O cara está pregando ali, rapaz, aquele menino está pregando. Aquele cara Deus está usando aquela pessoa ali para interpretar ali para os surdos. Aí a gente tende a fazer a seguinte pergunta: por que não eu? Por que não eu? Por que não eu que estou com aquele emprego que aquela outra pessoa está? Por que não eu que estou naquele lugar que aquela outra pessoa está? O segredo de vivermos uma fé saudável e bíblica é trocar o por que não eu pela seguinte pergunta: Deus, por que eu? Eu não tenho nada a ver com o que o Senhor está querendo fazer na minha vida. Senhor, eu não tenho nada de mim mesmo, porque eu? A doutrina da justificação faz com que eu faça a seguinte pergunta: por que eu, Senhor? Não tem nada a ver comigo, por que eu? Foi bem interessante que nós fomos assinar o contrato. Aí tinha uma turma aí, né, das construtoras envolvidas, os donos do terreno, que foram alugar. E não se escandalize com o que eu vou contar, fica frio. Aí, a gente começou a conversar. Aí o cara chegou, um dos donos de uma das construtoras, disse: pastor Sérgio, eu sei que você é engenheiro civil. Sou, e de segurança também. Mas tive que procurar outro caminho, que foi numa época de vacas magras, que eu terminei meu curso, infelizmente. Mas aí, né, no Brasil é mais ou menos assim: não dá certo em nada, vai fazer direito ou medicina. Aí eu fui fazer direito. Eu sei que tem muitos que procuram medicina porque querem ser médicos. Mas eu estou dando essa informação para vocês porque aconteceu com a minha filha no primeiro dia de aula. O professor pergunta: você está aqui por quê? Eu sou em curar pessoas. Aí chegou para outros: e você está aqui? Eu estou aqui para ganhar dinheiro. Porque eu fiz engenharia e não deu certo, eu quero ganhar dinheiro. Aí ele chegou para mim: pastor, eu sei que você é engenheiro. Você conhece fulano de tal? Eu disse: morei com ele, rapaz. E esse cara que estava na mesa me conhece como pastor Sérgio, né? Como um cara decente, coisa e tal. Você conhece fulano de tal? Você morou com ele, né? Eu disse: mas aquele eu conheço demais. Eu fumava, era muita maconha, cheirava cloroforme com aquele desgraçado todo dia que chegava da universidade. Aí ele fez... Porque eu acho que ele esperava assim: não, eu ia para o Texto dos Homens, lá na Igreja da Prata, lá em Campina Grande. Eu acho que ele estava esperando que eu dissesse isso, para poder fazer uma avaliação e tentar ser... Eu quero entender porque que esse cara está aqui. Eu digo: não, mas não, fique tranquilo, eu não fumo mais maconha, não. Depois que eu me converti, eu entendi que, entendeu?
eu faço a cabeça com a palavra de Deus, entendeu? Eu faço a cabeça com Jesus. Negócio de droga, isso aí, eu disse assim, isso é um estado pré-histórico da vida humana, entendeu? Quando ele encontra a sua história, ele não precisa de mais nada disso. Mas eu percebi um certo olhar, como se dissesse assim, mas rapaz, esse cara não tem pé de gris não, como é? Eu achei que ele ia para o Texto dos Homens na Igreja da Prata, ali, lá em Campina Grande, e ele está dizendo que era um universitário que fazia uso de drogas. É mais ou menos isso de Abraão. Abraão era um pagão, de uma cidade pagã, que adorava as estrelas, mas que Deus olhou para ele e disse, Abraão, eu vou te fazer uma grande nação, e na tua descendência, todas as nações da terra serão benditas. Gente, eu não quero falar muito sobre a vida de Abraão, mas eu vou dar só algumas dicas. Abraão teve um filho chamado Isaque, e no meio do processo, no meio das impossibilidades, antes de ter Isaque, quando passou um tempinho que a mulher dele não engravidou, porque ele também não esperava que ela engravidasse. O que esperar de uma senhorinha de 90 anos, né? A não ser muito carinho, muito amor, crochê, café. Ela não tinha como ter mais filho com 90 anos. E aqui é apenas uma avaliação fisiológica que eu estou fazendo aqui. Tá certo? Quando ele olhou para a esposa, eu acho que pode ter passado. E aí, Sara, vou ter que resolver isso, né? Com outra pessoa, minha filha. Porque a Bíblia vai dizer que em alguns momentos ele duvida da amplitude, da magnitude da promessa. Quando ele diz, Sara, e aí? Posso e tal? Aí ela olha para ele, não vai não! Você não vai não! Aí o tempo passa, até que Sara chega para ele e diz assim, Abraão, meu filho, vamos ter que resolver esse problema. Está aqui a minha escrava, Agar, e você vai ter que suscitar a descendência dela. Abraão entendeu aquilo como uma ajuda que eles estavam dando para Deus, deitou-se com a escrava da sua mulher, ela teve um filho chamado Ismael, mas mais lá na frente, depois da própria Sara ter rido de Deus, diante da impossibilidade, ela engravida de Isaque e dá à luz a Isaque. E Isaque tem Jacó, Jacó tem 12 filhos, desses 12 filhos tem uma tribo chamada Judá, que séculos depois dela viria um menino galileu, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que abençoaria toda a humanidade com a sua vida e com o seu sacrifício. Gente, justificação é mais ou menos assim. Quem aqui pediu para nascer? Alguém pediu para nascer? Vou te ajudar. Alguém aqui pediu para nascer? Imagina você no estágio de pré-nascimento, ontologicamente cósmico. Chega e diz, eu quero nascer com o narizinho de bolinha. Não, narizinho pontinho, não. Com a orelhinha colada, não, com a orelhinha solta. Com a pele negra, não, com a pele clara. Eu quero nascer com cabelo lisos ou cabelo crespo. Eu quero ter 1,60 m. Não, eu quero ter Quem aqui pediu para nascer? A sua vida é fruto do favor de outras pessoas. Você não é fruto de si mesmo. Assim é a nossa relação com Deus. A minha relação com Deus e a sua relação com Deus, elas não são pré-construídas a partir de um projeto religioso meu. O nascer de novo e o nascer do Espírito, do mesmo modo que o nascer dos nossos pais não passa por nossa intervenção, o nascer de Deus não passa pela nossa intervenção, senão pela graça, pela eleição, pela escolha e pelo amor de Deus, que olhou para cada um de nós e disse, é você. E eu aprendo a trocar, por que não eu?
Por que não eu que tenho esse cargo? Por que não eu que tenho essa coisa? Por que não eu que plantei essa igreja? Por que não eu que fiz aquilo? Por que não eu, Senhor? A igreja de Jesus tem que trocar essa pergunta por essa: Senhor, por que eu? Por que eu? Aí eu vou dizer uma coisa para você. Paulo vai tocar exatamente no calcanhar de Aquiles, ele vai tocar no ponto fulcral, ele vai tocar no ponto mais dolorido, e ele vai fazer a pergunta: me diga uma coisa, de que Abraão pode se gloriar? O que eu vou fazer aqui é uma análise teológica de duas correntes religiosas, para você entender o que eu estou dizendo. Como exemplo final da minha fala nessa tarde. Veja bem, qual deve ser a posição do cristão, especialmente aquele que se vê justificado por Deus e não por si mesmo, diante das outras religiões? Qual deve ser a nossa posição? Qual deve ser a sua posição diante de um ateu? Qual deve ser a sua posição diante de um praticante de religiões afro-brasileiras? Qual deve ser a sua atuação diante de um kardecista, diante de quem quer que seja, de um budista? Primeira de todas, total respeito. Mas você tem a obrigação de entender uma coisa. O fato de você não ser neutro religiosamente não é o que importa. É como você trata quem pensa diferente de você. Isso é o que importa. Agora, um ponto precisa ser colocado. Vamos fazer uma análise bem básica. Qual é o centro, por exemplo, das doutrinas espíritas? E aqui eu me apego para uma simples análise, o kardecismo, que muitos chamam de cristianismo kardecista ou de kardecismo cristão. Qual é o centro da salvação? Qual é a frase basilar de Allan Kardec? Sem a caridade, não há salvação. O que é o caritas? O que é a caridade? A caridade é o amor prático que eu devoto a outras pessoas, cuidando delas, abençoando delas, lavando as suas feridas. Tem algum erro nisso? Não. Mas eu estou fazendo uma comparação. Quem está aqui é um professor falando de comparações. Presta atenção. Kardec vai dizer que sem a caridade não há salvação. Ou seja, sem que eu atue em amor, de alguma maneira, agindo com boas obras, inclusive para compensar o quê? O karma da vida anterior, eu não alcançarei o estado de pureza ou o estado de aceitação diante de Deus. Tá certo? Mas o que é que o cristianismo bíblico vai dizer? Com todo respeito, ó judeus. Quem está falando isso aqui é Paulo. Com todo respeito, ó judeus. Abraão foi escolhido como pai dos que creem, sem ter participado em nada com a sua história de caridades, sua história de erros ou sua história de acertos. Isso se chama imputação de justiça. Quando Deus olha para Sérgio Queiroz em 1994, Ele não olha para quem eu fui em Campina Grande, para quem eu fui na minha adolescência, mas também Ele não olha para as coisas legais que eu possa ter feito. Ele olha para mim, mas Ele me vê a partir de lentes. Eu estou olhando para você aqui, e eu estou vendo você a partir de lentes. Deus olha para a humanidade a partir de uma lente. Sem essa lente, se Deus não usar a lente, essa lente que eu vou falar agora, o que é que Ele vai ver em nós? Ele vai ver em nós quem nós somos por nós mesmos. E quem é que nós somos por nós mesmos? Merecedores da ira de Deus. Quem nós somos por nós mesmos?
Pessoas aqui, por mais que você se ache bonitinho, fofinho, cheirosinho ou bonzinho, todo mundo aqui já mentiu, todo mundo aqui já pensou mal, todo mundo já teve desejo errado no coração. Talvez alguém se levante e diz: alto lá, pastor, a minha ficha corrida é boa. E eu digo: alto cá, meu amigo. E eu lhe pergunto: você toparia? Você toparia, você que é santarrão, você toparia, você que nasceu na igreja, você toparia, você que é filho de pastor, é diácono, é pastor, ou o que quer que seja, ou professor, você toparia agora o desafio de Deus pegar os teus pensamentos e de Deus pegar o que se passou no íntimo do teu coração na última semana e passar um filme aqui em HD para nós? Se tem um voluntário, favor passar no Cidade Criativa, a gente quer produzir um filme com você. Já dá direito a tudo, a coroa, a trono, você já sai daqui cheio, com 2 pás de asa novo. Meus amados e minhas amadas, essa é uma doutrina linda. Ela não é a doutrina da regeneração, isso é uma outra doutrina. Ela é a doutrina da justificação. É Deus olhar para mim agora com uma lente. A lente com a qual Deus olha para Sérgio agora é a lente que perpassa um evento que aconteceu há 2000 anos. A lente que está sobre os olhos de Deus quando olha para mim, ela foi construída a partir de um ato histórico, com localização histórica, comprovada diante de muitas testemunhas, em que o Filho de Deus, feito carne, ele morre naquela cruz, e naquela cruz, a Bíblia também vai dizer que estava sendo cravado um escrito de dívida que havia contra mim. Todas as minhas dívidas estavam sendo cravadas naquela cruz há 2000 anos. Quando Deus olha para mim, hoje, para você, Ele usa as lentes do Calvário de Jesus. Ou seja, Deus não está fazendo de conta que você é o que não é. Deus está resolvendo, por deliberação pessoal, transferir a perfeição e a justiça de Jesus para você. E Ele olha para você e Ele vê o seu filho. Ele olha para você e Ele vê o filho dele. Deu para entender mais ou menos? Trocando em miúdos agora e concluindo a nossa mensagem nessa tarde. O que a convicção de que eu não tenho uma história que tenha me trazido gloriosamente aonde eu estou e que tenha sido construída pelas minhas próprias forças e méritos e virtudes, como eu devo olhar para os outros? Gente, você só vai entender o que é perdão no sentido mais amplo da palavra, e Deus está falando com pessoas aqui, eu tenho certeza, quando você entender o que é a justificação que acontece na vida daqueles que Deus escolhe para a sua glória. Veja bem, quando alguém me faz mal, o meu ser mais primitivo, mais eu mesmo, o mais eu mesmo, pessoalmente, internamente, intrinsecamente, ontologicamente, lá no centro de tudo, do sumo de quem eu sou, deseja o quê? Quando alguém me faz mal? Retrucar, vingança. Mas quando eu olho que Deus teria todo o direito de me fuzilar e de me fulminar com os seus olhos santos, mas Ele escolhe olhar para mim com as lentes do Calvário de Jesus, creditando essa justiça de Cristo sobre a minha vida, eu passo a ter um olhar muito mais generoso sobre as pessoas. Tem gente aqui que precisa perdoar hoje. Tem gente aqui que pensa com a seguinte construção mental. Vivi na igreja, dou dízimo. Meu pai me trazia pela mão, todo dia, escola dominical, dizimista, vigília.
tal, estou aqui, a esse meu marido, né? Que Deus o salve. Faz um negócio desse comigo, isso é imperdoável. Eu não posso perdoá-lo. Quero dizer uma coisa para você que vai afetar o seu coração. Igreja não é lugar sempre para massagear ou para colocar bálsamo na dor. Às vezes a igreja e a mensagem é como um prego numa ferida. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente aqui que por não ter um senso pleno de quem é para Deus, o senso de que não tem mérito nenhum e de que foi graciosamente tocado pelo Espírito Santo, a falta desse senso gera distorções na maneira como você gerencia perdão, caridade, amor e serviço ao próximo. Gente, eu vi uma coisa que foi divulgada nas redes, que caiu uma cama de concreto, descolou-se da parede, uma cama de concreto em um presídio, eu acho que na Bahia, sei lá onde foi. E o preso que estava embaixo, não sei o que ele era, o que é que ele fez, certamente deve pagar pelos seus crimes ou por suas faltas com relação à sociedade. Cristianismo também não é absolutamente a negação da necessária retribuição que o Estado impõe sobre o delito, ou sobre aquele que contraria as normas. Não é isso. Mas uma pessoa olhar e dizer assim, coisa boa, é menos um para comer no presídio, ainda bem que a cama caiu na cabeça dele. Uma cama de concreto. Aí eu fico pensando, gente, presta atenção. Presta atenção. Nessas horas eu digo assim, ele está vivendo o que merece, e eu começo a construir dentro de mim aquela falsa construção do ego religioso, dizendo assim, isso não acontece comigo porque eu sou bom, isso não vai acontecer comigo porque eu sou cristão, isso não vai acontecer comigo porque eu dou as coisas na igreja, e eu sempre estou dizendo, estou aqui porque eu estou aqui. Ou porque não eu, ou porque isso não está acontecendo comigo. Quando todos nós aprendermos a fazer a seguinte reflexão, Senhor, por que eu? Eu não tenho nada de mim mesmo que possa se impor a nenhuma outra pessoa. Senhor, por que eu? E muitas horas eu me pego refletindo sobre isso, porque eu estou falando hoje aqui para milhares de pessoas, porque eu? Porque nós? Porque Deus resolveu olhar para nós com as lentes do Calvário e dizer, não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi você, para que você vá e dê muito fruto. Não tem nada a ver com quem você é, tem a ver com quem eu sou. Amém, igreja? Que o Senhor possa nos dar esse sentimento, que o Senhor possa nos fazer abençoar os outros e lutar pela liberdade dos outros, e lutar pelos direitos dos outros, e lutar pela dignidade dos outros, não por uma decisão política e ideológica, mas por um senso muito simples e claro. Uma pessoa que foi perdoada de maneira tão impressionante por Deus, não tem outra coisa a fazer na vida, a não ser acordar e deitar, agradecendo pelo dom da vida e da salvação. Isso nos fará uma igreja forte, exuberante e ao mesmo tempo consciente da sua missão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos encha e que nessa noite, você que se julga superior a ponto de não perdoar, o Senhor está perguntando para você, quem você pensa que é? Saia daqui mais leve, saia daqui mais feliz, saia daqui mais realizado. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos ajude nessa semana. Amém.